presidente, juiz convocado, eminente desembargador relator, membro do Ministério Público e senhores, senhoras, funcionários desse tribunal e colegas advogados. Bom, o caso que se traz se resume a uma matéria de direito, que inclusive já há uma decisão desse egrégio tribunal, no qual a eminente desembargadora, presidente Maria do Carmo Cardoso, ela abordou os fatos no qual esse tribunal, por unanimidade, concedeu a negatória da remessa oficial, nos termos do que o Poder Judiciário, de fato, não pode adentrar no mérito administrativo da análise da banca. Porém, nessa situação específica, houve o reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo pela própria OAB. A prova era uma prova nacional, independia de ser uma OAB do Distrito Federal, ou do Goiás, ou de São Paulo, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, ou do Ceará, ou de Sergipe. Todas essas, inclusive, já houve decisões do Poder Judiciário e do STJ no mesmo sentido. Foi reconhecido a ilegalidade deste ato, tanto nos tribunais regional, federal, 4ª região, 5ª região, e no caso recente do STJ, e do TRF, 1ª região, dessa egrégia 8ª turma. Porque, nesse fato, o item de abordagem bem simples, como foi colocado pelo eminente juiz da 2ª Vara Federal de Goiás, aqui na página 2 dos memoriais, coloca-se essa sentença. No tocante do que o item 2.2, embora constasse no gabarito final, tal quesito não estava no padrão respostas. O que seria o padrão resposta? A pessoa, o candidato, faz a prova. Após ele fazer a prova, a banca examinadora dá um padrão respostas, do qual ela determinará quais pontos serão pontuados, para que aquela pessoa, caso queira recorrer da banca ou da decisão, aquilo estará lá no gabarito. E, ao analisar o gabarito final e ver a fundamentação que é o padrão resposta, verificou que o item cobrado no gabarito não está no padrão resposta, não foi cobrado no enunciado desse item. Foi um item que não estava no gabarito final. A própria OAB reconheceu, de fato, esse item não está no padrão resposta, portanto, é nulo o item. E ela reconheceu no âmbito administrativo, perante o Distrito Federal, e concedeu aos candidatos do Distrito Federal. Essa matéria chegou a ter repercussão jornalística no país. E, de fato, foi concedido, mas o Poder Judiciário, ele se limita à questão subjetiva quando se toca ao fato de que é certo ou errado essa questão. O Judiciário não pode adentrar, porque se a função da banca não é o que se coloca em questão, se coloca em questão que a eminente desembargadora presidente brilhantemente colocou em seu precedente, é exatamente que a banca reconheceu que houve ilegalidade. O Judiciário apenas confirmou a posição da banca. Se assim atuasse a banca, como ela vem recorrendo, contrário ao que se decidiu, ela está atuando em vinir contra facto próprio. Ela própria disse que é nulo esse item. Então, pelo princípio da isonomia e por esse tribunal ser um guardião da infraconstitucionalidade, de obediência às leis e aos princípios constitucionais, entre eles a isonomia, é de convir que se decida nesse sentido. Em mérito, há também um fato de idêntica colocação
e mais recente, né? Recentemente houve a publicação do agravo regimental 1.213.843, de relatoria do eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no qual aqui se expressa nas palavras do que se coloca aqui. A causa de pedir, que é exatamente, houve o reconhecimento da nulidade daquele item, as partes, no caso, a OAB, e, no caso, a parte que adentrou a ação é diferente, sim, mas a situação e a causa de pedir é a mesma. A revisão de questão subjetiva referente à segunda fase, no qual a liminar foi concedido e confirmado pelo Tribunal da Quarta Região, alegando-se aqui a OAB a incursão do Poder Judiciário do chamado mérito administrativo. Nesse caso, aqui coloca em brilhante posição o eminente ministro: a antiga doutrina que vedava ao judiciário a análise do mérito administrativo, que gozava de tanto prestígio, não pode ser aceita como dogma ou axioma jurídico, eis que obsta a apreciação ou motivação daqueles atos, importando ipse fato na exclusão a priorística do controle de, esse que é o ponto que se coloca aqui, desvio de abusos de poder, o que seria incompatível com o atual estágio de desenvolvimento da ciência jurídica, o que seu propósito estabelecer controle sobre o ato praticado administrativamente, e que nesse caso seria, coloque-se, o controle de legalidade. Nós não estaríamos falando da situação da subjetividade do tribunal, não estaria dizendo se está certo ou errado a questão. O tribunal está confirmando uma posição administrativa da qual esse item foi considerado nulo. Embora o eminente advogado, inclusive, concorda que o tribunal não pode adentrar o mérito administrativo, porque ele estaria substituindo a função da banca examinadora, que está ali para isso. Tanto é que outros itens, notem-se que a decisão é parcialmente concedida, porque outros itens que haviam funções na qual houve subjetividade de fundamentação da banca, esses itens não foram concedidos pelo juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau coloca precisamente os itens dos quais foi concedido por ilegalidade, por violar a isonomia e por não ser possível eu pontuar algo que eu não cobrei na prova. Agora, os outros itens que houve decisão administrativa a favor e outra contrária, isso é mera subjetividade. Não está aqui solicitando essa análise. Está solicitando, e eminentes desembargadores e juiz convocado, é exatamente de que o princípio da isonomia seja acolhido, havendo vista os precedentes, e no caso houve uma análise de fato colocada e reconhecida a nulidade e aplicada ao número de candidatos, que ela deve ser de mesma forma justa aplicada àqueles que recorreram ao primeiro item. Então, a sustentação é no sentido que se mantenha a decisão de concessão da aprovação do candidato e se coloca nessa posição. Muito obrigado. Palavra nobre relator. Quero logo chamar a atenção da turma